Olá! Seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura e nesse vídeo eu vou ensinar você a como fazer o molde de um biquíni cortininho. Eu tentei criar um esquema que ficasse mais prático e mais fácil de fazer esse molde, onde eu usei uma calcinha e também um sutiã de medida, o que vai facilitar bastante se você for iniciante na costura. E esse modelo de biquíni, pessoal, ele vai ser bem simples mesmo, ele não vai ter o bojo e também não vai ter aplicação de elástico. Mas que eu tenho certeza que você vai gostar do resultado. Então espero muito que vocês gostem, espero também poder ajudar vocês com o vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no canal, a gente já está atingindo quase os 90 mil inscritos e em breve os 100 mil. Então corre se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal, deixa o seu like e também acesse o blog Pátria da Costura que eu vou deixar aqui na descrição. Então é isso e vem comigo! Então eu vou começar primeiro com a parte de baixo do biquíni, tá? Então aqui no papel craft eu fiz duas retas semi-abertas com a ajuda de um esquadro, tá? Se você não tiver um esquadro, ó, pega uma folha de caderno ou uma folha sulfite e faça, ó, essas duas retas, tá? Eu vou prolongar essa linha, tá? Porque a gente vai... Nosso molde ele vai ser um pouquinho comprido, tá? E então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser achar o meio das laterais da calcinha. Tem calcinha, gente, que tem a costura na lateral, né? Tem uma emenda. E aí não precisa você achar o meio. Mas aqui no caso, ó, eu não tenho, tá? E aí eu tenho que achar o meio. Então, ó, vou ajeitar ela certinho. E com a ajuda de um alfinete, eu vou marcar o meio da lateral da calcinha. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar aqui pelo meio da calcinha, vou virar, ó, ela dessa forma aqui, alinhando aqui o meio da lateral. Então, eu vou ajeitar certinho e posicionar, ó, lá na linha de cima, né, que foi feito com o esquadro. E depois, vou alinhar o resto aqui, ó, com a linha da lateral. Então, aqui, ó, nessa parte da calcinha eu tenho uma emenda de costura. Essa emenda de costura é o término da parte da frente da calcinha. Vai ser bem aqui que eu vou fazer uma marcação nessa linha aqui, ó, da lateral, tá? Indicando o término da parte da frente da calcinha. E lá na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou dar uma puxadinha aqui, sem esticar, tá? E vou marcar bem em cima dos alfinetes o término aqui da parte da frente, da parte da largura de cima. Então eu preciso dessas duas medidas para poder fazer a parte da frente. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai medir aqui, ó, bem em cima dessa emenda, para saber a largura aqui que vai ter a entrepernas da calcinha, tá? Então, ó, aqui deu 4 centímetros, tá? E eu vou jogar essa medida aqui bem rente com aquela medida que eu marquei nessa linha lateral. Então, eu vou fazer um pontinho aqui para poder indicar essa medida. Lembrando que a gente está trabalhando com a metade da medida, tá? E aí, a hora que a gente for cortar ela no tecido, ela vai sair inteira. E para dar sequência ao molde, eu vou colocar o esquadro aqui, ó, alinhando com essa marcação, tá? E também alinhando com o pontinho da entrepernas que eu marquei, tá? E aí eu vou fazer uma reta esquadrando essas duas medidas. A mesma coisa eu vou fazer lá em cima, então eu vou prolongar aqui a reta lá de cima e também vou esquadrar aqui, ó, essa marcaçãozinha aqui. Então eu vou esquadrar a linha de cima com a marcação aqui no pontinho do esquadro e vou fazer uma reta no outro sentido. O próximo passo, você vai mais uma vez dobrar a calcinha ao meio, vai colocar seus 3 dedinhos aqui na parte da lateral da calcinha. Com a fita métrica, você vai medir a partir desses 3 dedos, indo em direção ao centro da calcinha. Então, aqui no caso,
deu 11 centímetros. Essa medida, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, partindo do meio dessas duas retas que estão se encontrando, eu vou colocar os 11 centímetros. Por que isso? Como a gente está fazendo um biquíni cortininho, esses 3 dedos, eles precisam ser eliminados. Porque nessa parte aqui, a gente vai colocar a alcinha, onde vai ter uma amarração, e essa medida aqui, ela vai ser franzida. Isso tudo por conta do modelo que a gente está fazendo, tá? E lembrando também que essa medida nunca vai ser de 11 centímetros, ela vai ser variável, porque vai depender muito aí do tamanho da sua calcinha, se é um M, se é um G, né, se é um GG, então vai depender muito disso. Mas é importante você ter essa ideia, tá, dos 3 dedos, que serão eliminados. E agora, para dar forma à calcinha da frente, eu vou ligar esses 2 pontos, esse aqui de cima com o lá de baixo, em uma suave curva, ó, a mão livre mesmo, onde eu vou fazer vários pontilhados, bem devagar, até ligar outro ponto. Aqui nesse cantinho eu vou marcar, eu vou descer com meio centímetro, onde eu também, ó, vou dar uma descidinha, bem de leve, para formar a parte da frente. E aí, feito os pontilhados, eu vou ligar. O próximo passo, eu vou pegar a calcinha e vou aqui na parte de baixo dela, onde fica o forrinho. E eu vou medir de uma emenda até a outra do forrinho. Eu vou medir, tá? E vou pegar essa medida, que aqui no caso é de 7 centímetros, e vou colocar aqui, ó, partindo aqui, ó, do finalzinho da parte da frente da calcinha. Então, ó, coloquei os 7 centímetros aqui e marquei, certo? Aí, a gente vai fazer agora uma coisa bem legal, interessante, que é o quê? A gente vai dobrar a calcinha novamente assim, ó. Vai ajeitar costura com costura, ó, bem certinho, tá? E aí, a gente vai posicionar aqui, ó, final da parte da frente com a marcação aqui que a gente acabou de fazer. E aí, com o lápis, a gente vai riscar, ó, pra fazer bem certinho a curvinha do forrinho, tá? Ó, então, vou tirar e aí eu tenho certinho aqui, ó, a curva do forrinho. Vou esquadrar aqui também, pra ficar bem certinho. Então, pra fazer a parte de trás da calcinha, eu vou dobrar, ó, desse jeitinho aqui, igual a gente fez lá no começo, pra fazer a frente. Vou alinhar meio da lateral com meio da lateral e vou posicionar a calcinha dessa forma aqui, ó. Vou ajeitar ela bem certinho a partir dessa costura de emenda aqui, ó. Então, eu vou posicionar ela, alinhando com essa linha aqui lateral, tá? E vou marcar aqui, ó, o finalzinho dela. Feito isso, eu vou esquadrar novamente essa linha aqui. Então, colocar a mesma medida que tá lá na parte da frente, que é aqueles 11 centímetros, né, aqui no meu caso. E vou marcar, tá? E então, eu vou fazer aquele segmento pontilhado com a mão livre mesmo, de forma que essa ligação ela fique menos curvada, tá? Por ser a parte de trás, a não ser que você queira mais fechadinho, né? Mais juntinho. Então, aqui, ó, eu não inclinei tanto, tá? Por conta de ser a parte de trás. E aqui eu não vou precisar descer aqueles meio centímetro, igual eu fiz lá em cima, certo? E agora o próximo passo é colocar margem de costura no molde. Então, eu já deixei essa parte adiantada e vou explicar pra vocês.
Então aqui, pessoal, tem a parte da frente da calcinha, o forro aqui no meio e a parte, né, de trás da calcinha. Nessa lateral toda aqui, eu coloquei 1 centímetro de margem, tá? Lá em cima e aqui embaixo eu coloquei 2 centímetros, onde a gente vai fazer um túnel para poder passar a alcinha, tá? E nessa parte aqui, ó, do meio, não vai ser necessário pôr margem, porque a gente vai cortar na dobra do tecido. Mas com um detalhe, como a gente vai ter que separar essas 3 partes, quando for cortar lá no tecido, que eu vou explicar isso de novo lá no vídeo de corte e costura do biquíni, a gente tem que lembrar de colocar meio centímetro de margem, tá? Meio centímetro aqui, ó, tanto no forro como no molde das costas e também lá na outra parte do molde da frente. Então agora vem o próximo passo, onde a gente vai fazer a parte de cima do biquíni. E para fazer a parte de cima, a gente vai precisar de 2 medidas apenas, tá? Então você vai pegar um sutiãzinho seu de medida, um sutiã que fica bom e que ele seja de preferência de um modelo simples, tá? Pra daí não ter muita variação na medida depois de pronto o biquíni. Então, com a ajuda da fita métrica, ó, eu vou medir, começando aqui, ó, do meio do bojo, aqui, ó, na pontinha dele, tá? Vou contornar aqui e vou terminar com a fita métrica, pessoal, até onde ele terminar nessa parte aqui, ó. Então, aqui no caso, ó, deu 16 centímetros, certo? E aí, essa medida, né, que é a largura, eu vou somar mais 2 centímetros, tá? Porque como é um biquíni cortininha e a gente vai franzir ele, né, ele vai ficar franzidinho, então não tem problema nenhum a gente adicionar esses 2 centímetros a mais. E a outra medida é a medida da altura aí do nosso biquíni. Então, eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos do meio do bojo, tá, ó, começando aqui do ferrinho. Então, eu vou posicionar a fita dessa forma aqui, ó, vou dar uma seguradinha aqui em cima e vou deixar, ó, que a medida ela passe mais ou menos um dedinho pra cima aqui do bojo, tá? Pra parte de cima do biquíni, ela fazer um preenchimento bem certinho aí do seu busto, certo? E pra poder fazer o molde da parte de cima do biquíni é bem mais fácil. Então aqui eu fiz um retângulo com a medida da altura que eu tirei lá no sutiã e com a medida da metade da largura do sutiã. Então, no caso aqui, 9 centímetros, tá? Então, eu coloquei 9 centímetros aqui em cima, 9 centímetros aqui em cima e 18 centímetros para a altura lá da parte da frente do biquíni, tá? E aí, o que aconteceu? Eu achei, na minha opinião, que 18 centímetros ficou muito alto. Então, eu desci um dedinho aqui, ó. Desci um dedinho e marquei, tá? Que é onde eu vou partir para a altura do biquíni. E feito isso, eu vou subir um dedinho aqui, ó, também nessa outra lateral do retângulo, tá? E vocês já vão entender por que eu vou fazer isso. Eu vou começar a ligar fazendo pontilhados, ó, a partir dessa marcação e vou terminar aqui na pontinha do retângulo, ó. Então, eu vou fazer os pontilhados e terminar aqui no cantinho. E agora eu vou fazer mais uma ligação parecida com essa, que vai ser dessa marcação até aquela que eu desci de um dedinho. Então, ó, eu vou fazer uma suave curva, tá? Com bastante calma, fazendo pontilhados. Então, gente, ó, tá praticamente pronto o molde da parte de cima do biquíni, tá? Agora vem a parte em que a gente vai jogar a margem de costura. Então, eu vou fazer e já mostro pra vocês como que vai ficar pronto isso. Em relação à margem, é muito simples, gente. Ó, aqui na parte de baixo eu joguei 2 centímetros pra poder fazer o túnel também. Aqui na lateral 1 centímetro e aqui no meio não foi preciso, porque a gente vai cortar lá na dobra do tecido, tá? Então, ó, os 2 moldes estão prontos, é só recortar
e deixa separadinho aí que logo mais vai ter o vídeo de corte e costura do biquíni cortininho. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!